A realidade do Santuário de Nossa Senhora da Salette, aqui na França, é uma realidade multicultural. Vem gente de todos os lugares, da Europa, da África, da Ásia, das Américas, mas também é uma realidade que envolve outras dimensões que não só a fé. Aqui a montanha da Salette encanta e faz a gente pensar pelo tamanho das rochas e pelos tamanhos de várias montanhas que tem aqui, que a gente fica olhando e imaginando o que tudo aconteceu para que essas rochas se formassem há milhões e milhões de anos atrás. E aqui no santuário, como membro da comunidade do santuário, nós temos um padre que estuda essas rochas, e não só estuda, ele tem catalogado centenas de espécies dessas rochas e expõe aqui no santuário, na galeria, a fim de que os peregrinos também possam aprender um pouco com isso que ele faz e apresenta. Nós queremos apresentar a vocês Padre Maurice, saletino da França. Père, présentez-vous pour notre site internet. Oui. Bonjour à tous, je suis le Père Maurice Tochon, missionnaire de Notre-Dame de la Salette de France. Je travaille au sanctuaire de la Salette depuis 10 ans, mais avant j'étais dans le Massif central, au centre de la France, à Notre-Dame de l'Ermitage. Je suis originaire du département de Haute-Savoie, pas loin de Genève, le pays du Mont-Blanc. J'ai une petite famille, neveux, nièces, j'ai une sœur. Et je suis rentré dans la congrégation des missionnaires de la Salette en 1964, après avoir été à l'école apostolique de Water dans le Jura, que certains anciens du Brésil ont connu. Oui. O padre disse que o nome dele é Maurício Tuchon, ele é missionário de Nossa Senhora da Salette, trabalha aqui no Santuário da Salette há mais de 10 anos, é natural da França, de um pequeno lugar perto de Mont Blanc, ao sul da França, entrou para o seminário dos missionários de Nossa Senhora da Salette em 1964 e desde esse tempo ele vem servindo a congregação nos diversos trabalhos pastorais. Depuis mon enfance, je suis passionné par les cailloux, les roches, et j'ai beaucoup travaillé depuis ma jeunesse dans ce domaine de la géologie, de la géophysique. Je me suis aussi beaucoup intéressé à l'astrophysique, l'astronomie, la médecine spécialisée dans le cerveau, les maladies rares. Je me suis aussi intéressé à la philatélie, les timbres-poste, donc la météorologie, donc des quantités de domaines touchant la nature et aussi les travaux minutieux. À travers les rencontres que je peux faire dans toutes ces branches, j'arrive à toucher des personnes qui sont souvent très loin de l'Église, et c'est aussi une manière de parler de Notre-Dame de la Salette, de Dieu, dans des milieux qui sont parfois étrangers à Dieu. Ce n'est pas forcément de la théologie, mais c'est surtout du contact à travers des roches, à travers des passions partagées. Desde a infância que o Padre Maurício tem este gosto pelo trabalho com as rochas. Na juventude dele ele se dedicou muito a esse trabalho e gosta muito dessa parte da geologia, da meteorologia, de estudar as rochas, as montanhas, os terrenos e assim tantas outras ciências nessa área. Ele também se aprofunda em algumas medicinas alternativas e é também filatelista, gosta de colecionar selos e faz um trabalho interessante com selos para a obra missionária dos saletinos em Madagascar.
mas ultimamente ele se dedicou, tem um acervo bastante grande a estudar minuciosamente algumas rochas. Vendredi, j'ai rapporté le massif du Dévoluy, à côté des montagnes de la Salette, cette roche qui ne dit peut-être pas grand-chose, mais pour moi, elle est passionnante parce qu'elle raconte une histoire de roches qui ont été reprises dans plusieurs massifs montagneux successifs. Há alguns dias atrás ele encontrou essa rocha num lugar aqui perto da montanha da Salete, que aparentemente ela não tem muito interesse, mas para ele que estuda essa rocha, ela é muito importante porque ela é muito antiga e ainda ele está dizendo que até antes mesmo de se formarem as rochas aqui na Salete. Pour analyser ces roches, j'ai bien sûr des livres, j'ai des cartes géologiques, mais je rencontre aussi des géologues qui ont travaillé dans ces domaines et qui sont des professionnels. Moi, je suis simplement un amateur. Para analisar essas rochas, ele consulta livros, consulta atlas, enfim, publicações especializadas nesta área, mas também ele tem um grupo de geólogos profissionais, já que ele é amador, ele faz isso pelo gosto que tem, e a quem ele também se aconselha e busca informações sobre determinadas rochas. Que puis-je encore dire? Des panneaux peut-être là-bas. Agora nós vamos ver um quadro, um painel que ele tem, com o qual também ele explica essas rochas aqui. En 2007, avec un spécialiste de l'informatique, j'ai créé ces panneaux qui racontent l'histoire de l'univers et de la Terre dans une année du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et cela donne l'échelle des événements. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, plusieurs milliards d'années, on ne parle absolument pas de nous. Le premier tableau, c'est l'histoire de l'univers et les débuts de la Terre, ce qu'on appelle l'ère précambrienne. Le deuxième tableau, de bas en haut, ce sont les ères géologiques classiques. Le troisième panneau, c'est l'ère quaternaire, avec les débuts de l'histoire proprement dite. Em 2007, ele, com a ajuda de um especialista em informática, criou essas três tabelas e que estão aqui à exposição para os peregrinos da Salete. A primeira tabela conta o nascimento do nosso universo e a criação da Terra, e está aí dividida por milhões e bilhões de anos. A segunda tabela conta a era primária, secundária e terciária da criação da Terra, então o surgimento dos grandes animais, estão ali, podemos ver dinossauro, enfim, uma série de informações. E a terceira tabela é a quarta era, quaternária, onde então já tem o surgimento do homem e aí o surgimento das montanhas que nós conhecemos hoje. Les petits papiers qui sont à côté des panneaux donnent des informations parfois étranges sur l'évolution des plantes, des animaux, de l'humain. Esses pequenos papéis que estão pendurados nas tabelas são explicações que as pessoas podem consultar, dando informações sobre a criação então do universo, da terra, dos animais e o surgimento do homem nesse universo. Je me suis toujours intéressé aux questions de science et foi. Ces panneaux permettent de faire des conférences pour des publics extrêmement divers et de faire comprendre
que la question de Dieu, de l'humain, n'est pas simplement une question académique, mais c'est une question vitale. Com essas tabelas, permite que ele explique aqui para as pessoas uma questão que para ele é muito importante, que é a aproximação da ciência e da fé, explicando então o surgimento de tudo também numa dimensão espiritual. Un enfant de 11 ans m'a demandé l'année dernière, alors finalement, est-ce que je suis un homme de Néandertal ou est-ce que je suis Adam? On me dit ceci à l'école, on me dit autre chose au catéchisme, qui est-ce que je suis? Depois desse tempo todo, a questão que às vezes as pessoas colocam aqui de mais importante é o que surgiu por primeiro, o homem de Neandertal ou Adão? Aquilo que se explica na ciência ou na catequese? On me demande aussi souvent, et Dieu dans tout ça, où est-ce qu'il est? Alors ma réponse, c'est bien souvent, Dieu ne fait pas nombre avec les réalités, je suis dans la main de Dieu pour vous expliquer tout cela. Muitos perguntam nessa história toda, onde está Deus? E ele responde que nós todos estamos nas mãos de Deus e tudo está nas mãos de Deus e é Ele que conduz a tudo. Est-ce qu'on continue ou non, ça y est, c'est bon? C'est bon. Et finalement, nous avons fait le petit agradeciment. Nous avons... Merci, remercie à le Père Maurice. A quem quiser mais informações, vindo ao Santuário da Salete na França, é só procurar na galeria, tem um birô que é especificamente destinado a esse trabalho das rochas, e aqui na galeria pode encontrar o padre fazendo suas exposições e dando suas explicações, além do trabalho pastoral que ele faz aqui. Suas despedidas aos nossos internautas. Muito obrigado a todos. Em português, merci, Père Maurice. Ça va. Je vais vous montrer.